Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Nós somos o escritório Saf Lima Advogados, um escritório especialista em concursos públicos e vamos de mãos dadas com vocês rumo à aprovação. Meu nome é Louise Winkler, eu sou advogada e sócia do escritório e hoje nós temos um convidado muito especial que é o Dr. Pedro. Se apresenta aí, Pedro. Gente, boa tarde, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Meu nome é Pedro, eu sou advogado, trabalho aqui junto com a Saf Lima para ajudar diversos concurseiros aí a obter o tão sonhado cargo público. Então, eu atuo com direito administrativo, especialmente com concurso público aqui pela Saf Lima, também atuo com direito tributário e direito civil. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido e sugerido por vocês, que é a etapa da heteroidentificação. Roda a vinheta aí, Maquinha. Vamos lá. Uma das etapas comuns de um concurso público, principalmente esses concursos de múltiplas fases, é a etapa da heteroidentificação, que é uma etapa muito importante, é até uma questão de reparação histórica e social, é uma forma mais justa da gente aproveitar todas as vagas de um concurso público adequados ali à realidade do nosso país, à nossa realidade, de uma forma que as vagas sejam distribuídas da maneira mais justa possível, né? Então, na heteroidentificação, a gente tem a verificação daqueles candidatos que se autodeclararam como negros, pretos ou pardos, né? Então, a gente tem nas leis que regem os concursos, os editais, um percentual reservado a essas vagas, a essas cotas. Então, todo concurso público ele precisa verificar qual a lei que rege o cargo e qual que é essa porcentagem, que normalmente é 20%, e observar a essas vagas destinadas às cotas raciais. Não é, Pedro? Com certeza. A lei de cotas, geralmente, ela traz esse parâmetro aí de, no mínimo, um 20% de vagas reservadas para o famoso PPP, né? Pretos pardos nas vagas de concurso público. Porém, essa autoavaliação, essa autodeclaração não é válida somente pelo simples fato do candidato ali se declarar. Ela tem que passar pela chamada banca de heteroidentificação. Essa banca de heteroidentificação, Luiz, ela pode acabar sendo diferente dependendo da banca examinadora ou do concurso que você está fazendo. Mas, geralmente, essa banca ela é formada por 5 pessoas, tá? 5 pessoas de diversidades diferentes. Porém, muitas dessas vezes, essa banca não é formada ou treinada por pessoas especializadas. Então, acabam ocorrendo ali diversas irregularidades que podem acabar reprovando ali um candidato de forma injusta. E aí, vários candidatos, eu vejo que eles têm essa dúvida ali se eles podem rediscutir essa etapa de heteroidentificação. Um lance também que eu acho importante a gente ressaltar, que a gente vê como uma principal irregularidade nessa etapa e que torna ela bem ambígua também, é a questão do que fala a lei e do que traz o edital. Porque a lei, normalmente, ela fala que terá direito às cotas aquele candidato que se autodeclara como preto ou pardo. Então, eu entendo que é uma autodeclaração, ele está se declarando. Então, ele já faria jus, de acordo com os critérios de cor ou raça do IBGE. Ok, ficou bem definido. Só que, além disso, o edital traz as regras próprias de observância dessa etapa. E aí que a gente vê os maiores problemas. Porque, de acordo com a lei, aquele candidato ele precisa se autodeclarar, então é uma autodeclaração, ele afirma que ele faz jus às cotas, mas o edital pode elencar ali outros requisitos, como, por exemplo, observâncias ao critério fenotípico, que é a aparência da pessoa. Então, ela precisa ter os traços negroides, a questão do cabelo, dos lábios, do nariz, do tom de pele, né? A gente costuma até utilizar uma escala também da questão da cor para verificar se a pessoa está, de fato, como preto ou parda. E aí começam as confusões. Por quê? A gente sabe que, dentro da nossa realidade, a gente tem mais de 50 tipos de pessoas pardas. Então, são muitas tonalidades. Então, eu posso me autodeclarar como parda, mas a banca pode entender que eu não faço jus a esses critérios, né? Como é que funciona isso perante a banca que você entende? Com certeza, e não somente perante a banca, mas a gente também tem que ficar muito atento às jurisprudências, principalmente do STJ, nossos tribunais superiores. A banca, na maioria das vezes,
igual você falou aí, Luiz, vai utilizar ali não só a escala de Fitzpatrick, que é a escala que vai fazer uma certa medição ali da cor da pessoa. É meio complicado falar isso no Brasil, né? Avaliar a cor da pessoa, sendo que a gente é um país tão diversificado. Porém, conforme já foi dito aqui, não é somente a autodeclaração daquela pessoa. Também tem que haver ali o conceito de fenotipo. Esse conceito fenotipo vai levar em consideração os traços daquelas pessoas e não leva em consideração os traços genótipos, ou seja, aquilo que vem dos seus antepassados. Às vezes as pessoas assim, não, mas meu pai já passou no concurso, ele foi considerado uma pessoa negra, meu avô é negro, eu tenho descendência, minha bisavó. Porém, hoje, a jurisprudência, a lei dos concursos públicos, é clara ao dizer que a gente utiliza somente os traços fenotípicos. A gente vem percebendo ali também a utilização do critério social, uma medida antropológica, não somente o traço de fenotípico. Por quê? Vai avaliar ali como que a sociedade enxerga aquela pessoa. Vai ser a autodeclaração daquela pessoa de como negro ou como pardo. Vai ter a banca de heteroidentificação ali, que vai avaliar os traços fenotípicos daquela pessoa, um lábio carnudo, um cabelo mais encaracolado, a tonalidade da pele e ainda o aspecto social, como aquela pessoa se enxerga perante a sociedade e como a sociedade enxerga aquela pessoa. Se aquela pessoa já sofreu algum tipo de discriminação, como é que é na região de que ela mora, se ela já sofreu algum tipo de preconceito durante a vida. E isso tem uma curiosidade muito bacana, Luiz, que vários candidatos, quando entram em contato com a gente resolve discutir isso na justiça, a gente tem uma cartada na manga ali muito interessante, que é o pedido de produção de prova pericial, que a gente não pede somente o pedido de produção de prova pericial de um médico dermatologista, mas se você contrata um advogado especialista em concurso público, que sabe mexer na etapa de heteroidentificação, ele vai indicar ali, vai pedir ao juízo a contratação, a produção da prova pericial de um especialista antropólogo. Esse especialista vai fazer um estudo e vai emitir ali um laudo pericial para os autos ali, para ser produzido em juízo, um estudo de como que é a vida daquela pessoa, de como a sociedade enxerga aquela pessoa. E assim a gente consegue discutir aquela decisão da banca examinadora, que muitos dizem que tem soberania em cima até mesmo de leis ou até da Constituição. Jamais. A gente sempre fala isso aqui, né? Dentro do nosso, da nossa forma normativa, da nossa estrutura normativa, a gente tem a soberania das leis e das normas. E o edital, de fato, a gente costuma, no mundo dos concurseiros, fala-se que o edital é a lei dos concursos. E de fato né? É o documento mais importante que você precisa estudar, que você precisa conhecer ali cada particularidade, se atentar aos pontos. É o seu norte para aquele cargo público. Mas, de forma nenhuma, ele vai se sobressair as demais leis. Então, uma lei estadual, uma lei federal vai ter um peso maior do que o que diz no edital. Então, não é porque fala ali no edital que a etapa da heteroidentificação vai ser realizada assim, assim, assado, vai levar só em consideração os critérios fenotípicos na avaliação da heteroidentificação, que isso vai valer de forma soberana. Não, o buraco é mais embaixo. Com certeza. Então, o candidato ele foi eliminado, procura entender por quê. Qual foi o meu motivo de eliminação? O que acontece muito, que a gente tem que ficar de olho, que para mim é uma das principais injustiças, é que os editais colocam que durante a comissão da heteroidentificação, aquele candidato ele não pode anexar nenhum documento. E, às vezes, ele já tem comprovações robustas de que ele faz jus às cotas, como, por exemplo, ele passou num vestibular federal, numa faculdade federal, nas cotas raciais, então ele já tem um documento oficial emitido pela União, falando que ele faz jus às cotas, mas ele não pode anexar. E naquele concurso específico, a banca não considerou ele como preto ou pardo. E até mesmo um estágio, né? Muitos nossos concurseiros, durante uma graduação, fazem um estágio e conseguem aprovação ali num estágio com uma vaga de cotas. Ele já tem um comprovante da administração pública, às vezes fez estágio em alguma autarquia pública e depois ele não consegue utilizar isso. Isso é um grande absurdo. Às vezes, na própria certidão de nascimento da pessoa consta lá como pardo, e aí a banca ela não considera esse documento, que é um documento oficial, que é um documento importante. Então, o primeiro ponto, foi eliminado na heteroidentificação, né, entendeu que durante ali a banca, a comissão, houveram alguns excessos, ou algumas perguntas também que não fazem sentido, isso acontece, tá? As perguntas, elas precisam ter ligação a essa etapa. Então, o avaliador, ele não pode viajar demais ali,
começar a perguntar outras coisas com o intuito de deixar o candidato nervoso, né? Que ele perca o fio da meada, que ele comece a responder coisa nada com nada. Então, primeiro ponto, observa se as perguntas foram pertinentes, se a etapa realmente ocorreu ali dentro dos padrões exigidos, dentro do que você já estava acostumado, do que você já estudou sobre a heteroidentificação. Foi eliminado? Entenda os motivos, solicite à banca o motivo detalhado, qual foi a motivação. O que as bancas costumam fazer, Pedro? Quando sai o resultado, coloca lá, não atingiu os critérios fenotípicos, ponto. Mas que critérios são esses? São vários. Foi o cabelo, foi o lábio, foi o nariz, foi o tom de pele, foi os critérios sociais durante a conversa que eles entenderam que não faria jus, foi o quê? Pode ser uma infinidade de motivos. Então, primeiro ponto, a banca é obrigada a motivar os seus atos. Então, você precisa entender quais foram os motivos que te eliminaram para que você possa rebater em sede de recurso administrativo, né? Então, vamos por partes. Foi eliminado? Qual foi o motivo? Vamos recorrer administrativamente. Ah, mas recurso nunca é aceito, né? Todos os recursos são indeferidos. Beleza, mas vai que é aceito. É uma chance que você tem de resolver a sua demanda de forma mais célere, mais ágil. Você ainda consegue mostrar para o judiciário ali que você vem tentando Exato. resolver essa lide, essa questão de boa fé. O judiciário, ele é abarrotado. É uma realidade hoje do nosso judiciário ter muitos processos. As secretarias estão atrasadas, a gente vê processos parados. Então, quando a gente já demonstra para o juiz que a gente tentou resolver essa demanda de forma administrativa, sem precisar de plano acionário Poder Judiciário, o candidato já ganha alguns pontos. O juiz fala, realmente tentou resolver de forma administrativa, apresentou um recurso técnico bem fundamentado, robusto, e a banca sequer leu, porque o fundamento do recurso foi mais genérico do que o motivo de eliminação. Totalmente foi indeferido. Genérico, copia e cole, igual para todos os candidatos. E uma coisa muito importante a gente lembrar aqui, às vezes os candidatos já têm uma máxima na cabeça, escutaram isso de alguém, mas a gente tem que sempre lembrar eles. No direito não existe certeza. Gente, tudo é discutido. Você não pode aceitar ali uma decisão genérica, uma decisão rasa, sem você entender ao menos qual foi o motivo de ser eliminado, entende? Muitas das vezes a gente já conseguiu reverter algumas situações muito interessantes no escritório, quando a gente conseguiu, mediante uma ação de exibição de documentos, acesso aos votos daquelas pessoas que compuseram a banca de heteroidentificação. E igual você falou aí, Luiz, nesses votos vieram sem fundamentação nenhuma, apenas os membros da banca marcaram um quadradinho ali, um X, e escreveram: o candidato não apresenta os traços adequados. Poxa, mas que traços? Exato. Cabelo, boca. Diante disso, a gente já conseguiu algumas vezes repetir a etapa de heteroidentificação e o juiz ou a juíza que atendeu aquele caso ali, ele exigiu que a banca fundamentasse. Se o seu recurso administrativo não der certo, vier lá como indeferido, sem a motivação também, ainda temos a via judicial. Então, a gente vai continuar discutindo o seu direito perante o Poder Judiciário, onde nós teremos a fase de perícia que o Pedro já comentou, que a gente vai pedir, além da perícia dermatológica, um laudo mais completo, mais social, que é o laudo antropológico, fugiu da cabeça aqui. Que ele vai trazer um estudo sobre a vida daquele candidato, sobre os seus antepassados, sobre o seu histórico social, que vai corroborar com tudo aquilo que a gente fala. Nas nossas ações, a gente bate muito na tecla também do critério fenotípico. Às vezes é muito claro que o candidato tem direito. Então a gente coloca as fotos dele lá na ação, bem claras, bem objetivas, né, apontando todos os traços de uma pessoa preta ou parda. Então, na ação judicial, a gente tem uma margem maior para discutir, né, Pedro? Com certeza, são várias oportunidades. E como a gente já havia dito no início, muitas das bancas não têm um treinamento adequado ali para aquelas pessoas que estão compondo a banca de heteroidentificação. Muitas vezes, como por exemplo, já vimos casos ali de vestibulares, de Enem, processo de entrada para alguma universidade federal, onde a universidade chama ali estudantes e professores de cursos distintos que não têm uma formação adequada ou um treinamento adequado para compor aquela banca de heteroidentificação. E aí chamam 5 pessoas e a maioria dos votos vai decidir se aquela pessoa vai entrar na universidade ou não. Então, muitas das vezes, esse estudante pega algum estudante de um curso de exatas, por exemplo, que não vai ter um conhecimento ali social o suficiente para dar uma decisão acertada. Existem bancas que sim têm um treinamento adequado, que fazem um estudo social, entendem o porquê, a importância da etapa de heteroidentificação, porém, em outros casos, acontecem aí essas decisões
rasas e sem fundamentação. Exato. E quando a banca disponibiliza no site a marcação da etapa de heteroidentificação, as orientações para os candidatos, vocês devem observar que normalmente as bancas costumam colocar os currículos dos componentes da banca. E isso é muito importante, porque vai dizer muito sobre quem está te avaliando. Então, quando você bate o olho no currículo, você vê ali as características daquele avaliador, a sua formação, às vezes não tem nada com nada, nada relacionada a essa parte da heteroidentificação, a questão social, né, a questão dos antepassados, do porquê da lei de cotas, do porquê ela é tão importante. Então, às vezes, a pessoa não é nem conscientizada do porquê observar essa lei de cotas. Então, ela não vai ter a expertise ou até mesmo a sensibilidade necessária para fazer um voto justo ali de fato, né? E em casos contrários também, tem bancas que levam isso muito a sério, né? E costumam compor a sua comissão de heteroidentificação com pessoas com formações excelentes, né? Que sim, sabem a fundo sobre o tema, que vão ter a sensibilidade adequada, e aí fatalmente a gente vai ter uma etapa mais segura, com menos problemas. Diante disso, só para exemplificar, teve um caso que já passou pelo escritório numa universidade federal, onde um candidato ali foi eliminado na etapa de heteroidentificação. A gente conseguiu ali comprovar que os votos foram totalmente sem fundamentação e o juiz exigiu que fosse feita uma nova avaliação com outras pessoas, e essas outras pessoas fundamentaram, elas tinham uma formação faz um pouco mais sentido, elas tiveram a sensibilidade de fundamentar, e pelo simples fato de haver ali uma nova etapa, repetir a etapa, essa pessoa foi aprovada. Exato. Então, olha a importância de rediscutir no judiciário. Exatamente. E uma das principais dúvidas dos concurseiros também, principalmente em relação a essa etapa, que ela acontece mais já para o final do concurso. Então, ele já está em etapas mais avançadas, ele já passou ali da parte mais densa do concurso. Então, a ansiedade é maior, né, a expectativa dele é maior, a frustração de ser eliminado nessa etapa é maior. Sim. E aí começa o desespero, mas a aula vai começar. Acontece muito, né, da eliminação em faculdades federais, que às vezes começou já um curso, ou um concurso em fase mais avançada também, mas o curso de formação já iniciou, eu entrar com o processo vai demorar muito. Pedido liminar, pessoal. Em toda a ação judicial é oportunizado fazer o pedido liminar, que nada mais é do que antecipar o nosso pedido final do processo. Então, se o nosso pedido final é declarar nula a etapa da heteroidentificação porque ela foi irregular e que você retorne para o concurso, a gente faz esse pedido no início. Como é que funciona esse pedido liminar, Pedro? Olha, o pedido liminar, junto à nossa petição inicial, a gente vai demonstrar ali algumas coisas. A tal da probabilidade do direito, o fumus bonis iure e o periculum in mora, que é o perigo de dano para aquele candidato. Como, por exemplo, você falou em um curso de formação que se aproxima. Você passou em todas as etapas do concurso, chegou no final, na etapa de heteroidentificação, e a banca te eliminou de forma ilegal ou sem fundamentação. E você está com medo de entrar com uma ação, porque o curso de formação já está logo chegando, não vai dar tempo do judiciário decidir. Só que a possibilidade do pedido de liminar. O seu advogado ali, o seu advogado especialista, na sua petição inicial, ele vai demonstrar esses aspectos de probabilidade do direito e perigo de dano para o candidato, vai fazer o pedido liminar para o juiz, e antes do juiz analisar os outros pedidos da petição inicial, do processo, ele vai analisar somente isso que tem risco, um risco de dano para o candidato ali, que no caso é o curso de formação. Então, se você tiver uma grande probabilidade do direito, por isso que é importante mostrar a boa-fé, participar de um recurso administrativo, juntar os documentos que a gente já falou aqui, para demonstrar uma alta probabilidade do juiz, para que ele defira a liminar, para que você possa participar do curso de formação com uma condição de subjúdice, enquanto seu processo ainda está sendo discutido. Ou ainda, no caso de você ser um estudante, estar pleiteando ali uma vaga, por exemplo, numa universidade federal, processos que versam sobre educação têm prioridade de tramitação. Então, além do seu processo tramitar de forma mais célere, a análise da liminar também tem que ser mais célere. E o direito à educação é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Então, o juiz vai olhar para isso com muito mais sensibilidade e provavelmente a chance dele deferir essa liminar é muito maior, para que aquele candidato possa ali assistir às aulas, para ele não perder o semestre letivo, enquanto o processo dele está tramitando no judiciário.
Exatamente. E aí você conseguindo essa liminar, você já entra no curso ou já começa a assistir suas aulas. O processo ele vai tramitar normalmente. A gente vai ter a fase instrutória, que é a fase de perícia que a gente já comentou aqui, o que que a gente pode pedir, quais os tipos de laudo, quais os tipos de especialidade. E lá no final, quando a gente tiver a sentença de mérito procedente, ou o recurso, né, da outra parte não provido e o processo tramitar, você entra de forma definitiva naquele cargo. Então, o recado que a gente quer deixar aqui para vocês é não desista, né? Por mais difícil que pareça, a gente ainda tem a luz no fim do túnel, né? É impossível, pessoal, num cenário de concurso público tão concorrido como todos que a gente tem hoje, ou numa faculdade federal também, no curso de medicina. Notas de cortes altíssimas. Exatamente. Que não aconteçam irregularidades, excessos, né? E nem falo por querer, porque a banca quer fazer uma ilegalidade, ou porque a banca quer fazer uma sacanagem. Não, não é por conta disso. Porque às vezes na correria, às vezes muitos candidatos, né? Muita avaliação para fazer no mesmo dia, acaba que a gente não tem aquela análise minuciosa como deve ter, né? Às vezes a pessoa também está num dia ruim, né? Nós somos seres humanos, então a gente não é todo dia que a gente está bem. Todos né? erramos, né, pessoal? Então pode ter erro, pode acontecer e acontece mesmo. Então não se contente se foi de fato uma eliminação injusta, porque assim, não adianta também ficar claro que você não faz jus às cotas, você é uma pessoa que de longe não tem nenhuma característica fenotípica de uma pessoa preta ou parda, e você ficar frustrada porque você não conseguiu as vagas porque você queria um mínimo de vantagem. Isso aí é picaretagem. De fato, você não vai conseguir e a gente não vai te representar na ação judicial, tá? Mas se você faz jus às cotas, busca ali uma reparação histórica, né? Tá claro que você tem os critérios fenotípicos, os critérios sociais, vale a pena sim discutir, é um direito seu. E normalmente, como essas etapas já acontecem em fases mais avançadas do concurso ou das seleções, você já passou por tanta coisa naquele concurso. Tantos anos, dinheiro, estudando, tempo, se preparando, exatamente. mudança. É uma frustração muito grande. É uma frustração muito grande. E todo mundo tem o direito de sonhar, todo mundo tem o direito de ir atrás daquilo que sempre sonhou. Exatamente. Nós estamos aqui para ajudá-los. Não se esqueçam, busque sempre uma assessoria especializada, advogados que de fato entendam sobre o universo dos concursos públicos, porque como na medicina, pessoal, o direito também ele tem os seus nichos de atuação, né? Um cardiologista dificilmente ele vai conseguir avaliar um candidato com problema no joelho, né? E um advogado também criminal dificilmente vai conseguir atender a demanda de um concurseiro da forma mais correta. Ele até consegue atuar, ele tem a OAB dele, mas ele não vai saber ali as formas adequadas, igual a questão da perícia, qual laudo pedir. Então é muito importante que você... os melhores caminhos a ser tomados. Exato, que você se atenha ali, que você busque a ajuda especializada adequada para aumentar as chances ali da reversão do seu caso. Gente, então é isso. Muito obrigado. Luiz, foi um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Ótimo. Pessoal, encaminhe esse vídeo concurseiro para um amigo seu que está realizando algum concurso, que teve algum problema na etapa da heteroidentificação, ou que você sabe que vai passar, que vai enfrentar por essa etapa e já está com medo de sofrer alguma ilegalidade, para que a gente consiga alcançar aí o maior número de pessoas e consiga ajudar cada vez mais concurseiros, tá? Siga nosso escritório também no Instagram, a gente sempre tira as dúvidas dos candidatos por lá, abre caixinhas de perguntas, posta vários conteúdos para te dar dicas, porque como eu disse no início do vídeo, nós estamos com vocês de mãos dadas rumo à aprovação. A gente quer receber a fotinha de todo mundo no curso de formação, na formatura de medicina, alcançando todos os seus sonhos que vocês tanto se prepararam. Então, contem aqui conosco, viu? Até a próxima. Até a próxima, pessoal.